Vou colocar aqui. Muito bom, muito bom. Então, uma boa noite aqui, oficial, para todos vocês que estão no tempo do agora, para aquelas que estarão no outro tempo do agora. O objetivo nosso hoje é falar aqui sobre a malha de calibração universal. Então, eu deixei esse convite aberto lá no Instagram para quem quisesse participar, abrir o grupo, né, para o pessoal acessar, deixei o link justamente porque eu prefiro fazer essa aula aqui no Zoom para que eu possa compartilhar com vocês as imagens. Eu até poderia fazer como um formato de live, mas eu acho que a live fica, para compartilhar as imagens na live, fica muito pequenininho, fica muito É, difícil da gente conseguir visualizar, né? Então, a minha ideia foi justamente que a gente pudesse bater esse papo aqui pelo Zoom, porque pelo Zoom eu consigo compartilhar as imagens. Eu sei que tem N outras tecnologias que fazem isso, mas eu ainda estou mais habituada aqui com o Zoom, eu acho que fica mais fácil para a gente poder ver essas imagens, porque é muito difícil falar de malha de calibração universal sem mostrar, né? Sem olhar para as imagens, sem entender e ver as imagens conforme a gente está falando sobre ela. Então, o meu objetivo de fazer esse bate-papo por aqui é exatamente esse e poder deixar essa informação também disponível para as pessoas. Então, não é que é uma aula fechada e essa aula não vai ficar gravada ou não vai ficar disponível nos canais. Eu provavelmente vou colocar ela, vou subir ela no meu canal do YouTube para deixar disponível para as pessoas assistirem também, tá? O meu objetivo em falar da malha, como algumas pessoas de vocês já conhecem, já sabem, é justamente poder levar cada vez mais para o Brasil, né? Essa informação para a fala portuguesa, não é só para o Brasil, mas é para a língua portuguesa, esse conhecimento, essa sabedoria sobre a malha de calibração universal, sobre as técnicas que podem ser utilizadas para se trabalhar nessa malha de calibração universal, porque é uma metodologia que foi muito transformadora para mim. Então, o meu foco em compartilhar isso com o maior número de pessoas possível é justamente poder levar para as pessoas e mostrar para as pessoas o que esse trabalho significou na minha vida, né? O que ele me transformou, o que ele me trouxe de coisas importantes na vida, nesse período, né? Nesse tempo de mudança, para que outras pessoas possam conhecer essa ferramenta, possam fazer uso dela, possam trazer isso para suas realidades, porque eu tenho certeza que é uma ferramenta muito poderosa e que pode auxiliar muita gente a transformar a sua própria vida e a vida de outras pessoas, né? Então, virou, mexeu aqui, eu estou falando um pouco sobre a malha de calibração universal, sobre todo esse sistema, né, de canalização dessa anatomia energética humana, e das técnicas que são praticadas, na verdade, para calibrar esse sistema, né? Para equilibrar esse sistema. Então, o meu objetivo nesse nosso bate-papo é justamente falar mais sobre isso, trazer mais clareza, trazer mais luz sobre um tema que não é um tema simples, tá? Então, muitas pessoas às vezes falam, nossa, mas é difícil de compreender, é muita informação, é muita coisa, né? E exatamente por não ser um tema simples, eu tenho esse desejo de simplificar essa linguagem, né? De poder mostrar ela de uma forma mais simplificada e facilitar para que as pessoas tenham acesso a essa informação e a toda essas tecnologias, vamos dizer assim. Para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, uma apresentação, pequena apresentação, né, bem resumida sobre esse material, mas para que a gente possa entender, né, o funcionamento disso tudo. E além de poder falar, né, desse sistema para todos vocês, o meu objetivo hoje é que vocês possam ter uma compreensão melhor de como, independente de qualquer uso de técnica, né, independente de você passar por uma sessão de MF, receber uma ativação de uma série mestra, ou seja, independente de qualquer técnica, como é que você pode conscientemente usar essa informação e esse conhecimento da malha na sua vida diária, no seu dia a dia, porque
a chamada, né, vamos dizer assim, o slogan de todo o trabalho da PEG, que é a grande canalizadora, né, desse material, já vou mostrar isso para vocês, é exatamente dizer que todo o trabalho da malha é para que a gente possa viver energeticamente consciente. Né? Então, falar de todo esse trabalho começa por a gente começar a ganhar consciência de como eu posso trazer essa consciência energética para a minha vida diária. Né? Como é que eu uso isso na minha vida diária? Não é só aquela coisa da intuição. Se a gente pensar que por muito tempo a gente fala de intuição, a gente conhece o que é intuição, mas ainda assim a gente resiste a usar a intuição no dia a dia, né? Eu acho que muitos de nós já passou dessa fase até, obviamente, de já entender que, meu, intuiu, vai, faz, porque, né, se você não fizer, vai dar ruim. Então, já recebeu a intuição, aceita que dói menos, né? Mas muitas pessoas ainda resistem a esse processo intuitivo, né? Recebe a intuição, mas fica ali na resistência ainda de processar. Então, se a gente ainda tem esses vieses de ouvir o nosso coração, de prestar atenção numa intuição, imagina ter consciência energética dos processos no dia a dia, né? E normalmente o que a gente mais tem como consciência energética no dia a dia é a consciência do tipo, entrei num lugar e não me senti bem, né? Captei alguma coisa que não foi legal, ou, nossa, que lugar agradável, né? Fui em tal lugar e senti uma energia boa, uma coisa gostosa. Então, quando a gente fala de percepção energética, no geral, a gente tem essa habilidade de perceber o ambiente, de perceber a energia da pessoa, de perceber o fluxo energético de um lugar ou de um espaço-tempo, muito mais do que perceber como a energia se movimenta na nossa vida, no nosso campo, né? Raramente a gente presta atenção em que, quando eu estou agindo ou quando eu estou reagindo, que é o que a gente, no geral, faz mais, né? A gente tem muito mais habilidade de reação do que habilidade de resposta diante das situações. Muitas vezes, quando a gente está reagindo a uma situação que aconteceu, pouco a gente consegue ter consciência de onde vem aquela reação, né? Eu estou reagindo desta forma por quê? De onde está vindo isso? De onde sai essa informação, ou essa dor, ou essa repetição de padrão, para que eu haja dessa forma, para que eu me posicione diante da vida dessa forma. E, ao mesmo tempo, também começar a compreender, assim, se a vida não está me dando a resposta que eu gostaria, ou seja, se o que está chegando para mim não é exatamente o que eu gostaria que chegasse, onde eu tenho que mudar, né? Por que que não está chegando o que eu estou cocriando? Porque, poxa, eu estudei tanto cocriação, estudei tanto, né, fazer mapa mental, fazer processos de prosperidade e tudo mais, e por que que aquilo que eu estou almejando para a minha vida, para a minha realidade, está chegando deturpado, não está chegando exatamente como eu gostaria? E aí é a gente entender, e é aí que entra essa consciência energética na vida diária. É a gente começar a perceber aonde estão esses pontos dentro do nosso campo eletromagnético, para que a gente possa ir lá e atuar pontualmente naquela situação para modificar essa realidade e esse contexto, eventualmente, que a gente esteja vivendo diante daquele processo, tá? Então, a ideia, o objetivo principal da gente fazer esse bate-papo, além de levar para o maior número de pessoas esse conhecimento, é a gente poder entender melhor como é que funciona, ter essa consciência na vida diária, né? E como a gente pode aplicar isso na nossa vida diária. Eu quero muito que vocês saiam daqui com uma ferramenta mesmo, que não é uma técnica, mas uma ferramenta, um conhecimento que pode te ajudar no processo, no alto processo, né? Vamos chamar assim, no seu próprio movimento de se reconhecer como um ser eletromagnético. Tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora. Conforme o pessoal estiver chegando por aqui, eu vou aceitando as pessoas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem colocar no chat, ou se quiserem, levanta a mãozinha aqui na reação, que eu dou a palavra para vocês
para a gente ir esclarecendo as dúvidas, mas eu também vou, no finalzinho aqui da minha explicação, abrir um tempo para vocês também perguntarem, né, se quiserem tirar alguma dúvida aí. Boa noite para as meninas que estão chegando por agora. Enquanto eu estava falando aqui, eu fui aceitando vocês, mas já estou dando uma boa noite aqui. Vocês estão vendo minha tela cheia? Tá? Conseguem ver a tela? Tranquilo? Beleza. Tô sim. Maravilha. Boa noite. Boa noite, meu amor. Muito bom. Então, vamos falar de malha de calibração universal. E eu coloco aqui para vocês, né? É um potente sistema de equilíbrio humano. E eu diria, com uma linguagem, boa noite, Titi, para você também, numa linguagem mais ampla, né? Baita, põe potente nesse negócio, né? Baita potente sistema. E não deixa de ser, né, uma visão nova da anatomia energética humana, apesar de ser um sistema que já está canalizado há 36 anos. Né? Então, se a gente pensar, a informação sobre a malha de calibração universal, ela chegou para o mundo, né, vamos dizer assim, através da PEG, aproximadamente ali no ano de 1988, 89. E neste mesmo ano, nós tivemos muitas chegadas de muitas informações, de muitas técnicas, de muitas teorias, de muitas informações e materiais a respeito de um processo de evolução energética espiritual, né? Muitas técnicas, inclusive terapêuticas, que a gente usa hoje em dia, que são ensinadas hoje em dia, elas começaram a ser canalizadas nesse período. Nessa época, né, nesse momento de 1988, entre 87 e 89, a gente teve um grande período considerado uma grande convergência harmônica, onde se abriu no espaço-tempo, principalmente aqui das Américas, do Novo Mundo, um amplo nível e uma gama ampla de conhecimentos. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o PEG começa a canalizar o trabalho da malha de calibração e da MF agora neste período, né, nessa época aí de 1988. Se a gente pegar o conhecimento de Cryon, né, Lee Carroll começa a canalizar Cryon, esse ser do serviço magnético, também ali por volta de 88, 89. A gente tem uma canalização também do trabalho de Theta Healing pela Vivian Stibel, também nesse período de 1988. O próprio trabalho do Stargate, né? Praguich começa a trazer as informações de Alcazar também nessa época, em 1988. Então, a gente tem uma referência muito grande de grandes teorias, de grandes informações, de grandes técnicas que começam a chegar literalmente para nós nessa época, né? Exatamente nesse período de 88 e 89, que é quando se abre essa convergência harmônica, que nada mais é que um grande canal de energia chegando, né, nas nossas mãos e permitindo que a gente possa receber essas informações para o processo de evolução da humanidade. Então, todas as técnicas energéticas, espirituais, emocionais, mentais, elas vêm com esse objetivo, né? Auxiliar o ser humano a crescer e a evoluir. E por que eu digo que a malha é uma nova visão da anatomia energética humana? Porque milenarmente a gente pode dizer que a própria história, né, do estudo do ser humano, tanto na parte hindu como na parte da medicina oriental, a gente tem uma série de informações sobre os meridianos de energia do corpo, sobre os corpos sutis, que é o homem setenário, ou seja, aquela constituição dos corpos sutis. A gente tem a informação dos chakras, né, o estudo dos chakras, dos milhares de chakras que a gente possui no nosso corpo e dos 7 ou 8 principais chakras que estão aqui, né, sempre sendo trabalhados em todas essas técnicas. E, no geral, a gente vem mexendo com isso em todos esses últimos 36 anos aí de estudo e de trabalho, quando essas técnicas terapêuticas começam a vir à tona e a serem procuradas com mais eficiência, com mais desejo de fazer um movimento real de mudança, de transformação e de crescimento.
E PEG, lá em 88, começa a entrar em contato com essa informação. Eu até vou trazer aqui um pouquinho, né, da figura dela, né? Então, em 88, ela começa a ter contato com esse material, com essas visões, porque ela começa literalmente visualizando a malha de calibração universal, ela começa a se conectar com uma grande mentora dela, né? Vamos chamar assim, a princípio, para ficar mais fácil da gente compreender, que é Anya, né? Então, do mesmo jeito que a maioria de vocês conhecem, Lee Carroll canaliza Cryon, né? Recebe as informações de Cryon. Pragit recebe as informações de Alcazar, canaliza Alcazar. PEG canaliza Anya, né? Canaliza essa entidade, esse ser que traz para ela, que é definido por ela como um ser não, ela costuma dizer convenientemente feminino, mas que na verdade é o feminino e o masculino integrados, né? Tem essa integração desse masculino e feminino em si mesma, e representa o feminino do cosmos, o feminino cósmico, trazendo para nós uma sabedoria que nos dá a condição de administrar e de calibrar esse nosso campo eletromagnético. Então, ela é a grande responsável por essa estrutura eletromagnética humana. Então, do mesmo jeito que eu gosto de comparar, porque como eu sei que muita gente já conhece, já segue, né, todo o trabalho do Lee Carroll com Cryon, fica fácil quando a gente faz essa linha de comparação. Então, é como se a gente dissesse assim, Cryon é um ser do serviço magnético do planeta. Anya é um ser do serviço eletromagnético, ou seja, a função dela é trabalhar no equilíbrio entre o elétrico e o magnético, entre esse sistema eletromagnético. E quando a gente traz essa consciência para o nosso corpo, a gente está falando de um campo eletromagnético que permeia o ser humano, que permeia o planeta, né? Porque a gente está falando de macrocosmo e de microcosmo. A gente vai abordar um pouco isso aqui na frente. Mas, então, como um ser responsável por trazer para nós a consciência do funcionamento desse sistema eletromagnético, ela começa a mostrar para a PEG como é que esse sistema funciona. Ela começa a trazer para ela imagens para que a PEG comece a visualizar o funcionamento desse sistema e consiga depois traduzir isso para a humanidade. Então, assim, a princípio, o PEG disse que foi bastante reticente, porque ela entendia que ela estava vendo algo que pertencia a ela, então ela achava que era uma coisa só dela. Ela demorou um tempo para entender que aquilo era um modelo humano, que era um modelo para toda a humanidade, um modelo, inclusive, para ser compartilhado e dividido como informações. E a partir do momento que ela compreende que é um modelo genérico, né, vamos dizer assim, é um modelo igual para todo mundo, é que ela realmente começa a conseguir enxergar isso como parte da anatomia energética humana, né? Do mesmo jeito que todo mundo tem um chakra, o que não significa que o chakra de todo mundo é igual, funciona igual, tem as mesmas, né, as mesmas formações, as mesmas rotações, as mesmas velocidades, mas todos têm essa composição dos chakras no corpo, todos têm corpos sutis, né? Isso faz parte da anatomia energética humana, assim como a gente fala da anatomia mesmo humana, né? Todo mundo tem coração, todo mundo tem cérebro, todo mundo tem intestino, todo mundo tem rim, todo mundo tem estômago, né? Cada um funciona de um jeito, cada um tem as suas funcionalidades, tem as suas dificuldades, mas todo ser humano tem. Então, a gente pode pensar da mesma maneira com relação à malha de calibração universal. Pega, então, começa a entender esse sistema e começa a traduzir para a gente esse sistema. E uma das coisas que a Anya traz para ela dentro desse conceito é de que o mais importante, né? Porque quando ela também dizia assim, as pessoas não vão entender esses nomes, né? Não vão entender o que é malha de calibração universal, não vão entender o que é campo eletromagnético. E o que Anya dizia para ela, e todo o coletivo de luz, que também, né, atua em conjunto com Anya, dizia para ela o seguinte: haverá um tempo em que a humanidade vai entender
a importância desse campo eletromagnético, vai entender o que é esse campo e vai entender a importância desse campo. Então, há 36 anos atrás, ninguém entendia muito de campo eletromagnético. Hoje, a gente até já entende mais. Quando a gente vê um toroide de energia, né? Quando a gente vê aquele desenho do torus de energia, hoje já é algo comum para nós. A gente olha e fala, campo eletromagnético. Mas há 36 anos atrás, isso não era tão comum assim. Né? A gente ainda não tinha abertura para enxergar isso e enxergar isso no corpo humano, né? Junto do corpo humano, mesmo que fosse numa estrutura etérica. E mais do que isso, né? Ania diz para ela, o objetivo de conhecer essa malha de calibração e entender como é que ela funciona é justamente para que todos possam limpar, fortalecer e equilibrar esse sistema de anatomia energética. Então, a malha, ela tem uma função muito importante. Quando a gente conhece os detalhes dela, a gente vai ver que ela tem uma função muito importante, por exemplo, no equilíbrio dos chakras, na sustentação dos órgãos físicos, né, do nosso corpo físico mesmo, porque a gente sabe que cada chakra está ligado a um sistema, né, comanda o funcionamento de energia desse sistema. Já é comprovado cientificamente que, apesar dos nossos órgãos, né, dos nossos sistemas e órgãos serem retroalimentados pelo nosso sistema sanguíneo, pela circulação de sangue no corpo humano, sem energia, o ser humano não funciona, né? Então, uma das coisas que a medicina integrativa, inclusive, vem trabalhando muito e falando muito é sobre as mitocôndrias, que são os grandes responsáveis pela geração de energia no nosso corpo. Porque sem energia, o corpo não suporta, o corpo não sustenta. Né? Não adianta só circular sangue e linfa no corpo. A gente precisa ter circulação de energia. E o sistema quando a gente fala de uma anatomia energética humana, ele é o grande sistema circulatório de energia. E aí a pergunta que fica, né, que sempre que a gente pode dizer, e que eu falo que todo profissional da área terapêutica precisaria conhecer a malha de calibração universal, é dizer o seguinte, como se um médico, vamos imaginar que os médicos não conhecessem o sistema circulatório do corpo humano. Você imagina que um médico não sabe como circula o sangue pelo corpo. O médico não saber como circula o sangue pelo corpo é quase que dizer que um terapeuta não conhece a forma como a energia circula pelo campo. Né? Então, é de suma importância que a gente reconheça esse modelo, porque não é somente os meridianos de energia que são estudados na medicina tradicional chinesa, não são somente o sistema de chakras, né? A gente tem coisas que vão além desse sistema. E duas delas são principais aspectos que eu costumo sempre estudar e trazer para os meus alunos, trazer com as pessoas que eu compartilho, que é, além da gente pensar em meridianos, pensar em chakras, pensar em corpos sutis, a gente precisa pensar, aprender e saber lidar com a nossa malha de calibração universal e com o nosso sistema merquívoco, tá? Com o nosso Merkaba, que é chamado de sistema justamente porque ele está em evolução. Ele também é um sistema que faz parte da anatomia energética e que está evoluindo ao longo do tempo, assim como a malha de calibração e todo o ser humano. Então, conhecer esses dois sistemas são extremamente importantes. O meu objetivo hoje não é falar do sistema merquívoco. Então, a gente até pode fazer um bate-papo qualquer hora dessas para falar especificamente do sistema merquívoco, que também é um sistema bem complexo do nosso campo. É o nosso veículo interdimensional e que nos permite, né, transitar interdimensionalmente, mas que também está num processo de evolução e que pode ser estudado e utilizado também ao nosso favor. Mas o objetivo aqui se resume a olhar para este sistema da malha. Então, malha de calibração faz parte dessa nova visão, uma visão que nem todos os profissionais na área terapêutica conhecem, uma visão que nem todo mundo sabe administrar ainda, sabe como funciona, né? Como é que eu operacionalizo o funcionamento desse sistema, que é o que a gente vai falar hoje. Então, para começar a falar efetivamente desse funcionamento, a gente precisa entender que ele tem 3 momentos, vamos dizer assim, né? 3 focos principais: limpar, fortalecer e equilibrar
tudo aquilo que está circulando dentro do nosso campo eletromagnético. Vanessa, mas o que circula no meu campo eletromagnético? Todas as suas experiências, tudo aquilo que você viveu, vive ou vai viver. Todas as suas memórias, todos os seus registros, sejam eles de passado, de presente ou de futuro. Por quê? A gente precisa nomear como passado, presente e futuro, porque a gente vive numa realidade que é uma realidade linear. Mas memórias e registros, eles não têm passado, presente e futuro. Eles simplesmente são, né? Quem nomeia se foi uma coisa do passado, se é uma coisa do presente ou se vai ser uma coisa do futuro, somos nós, pela linearidade do nosso ser, né? Da nossa estrutura, inclusive mental, aí dentro desse entendimento de vida. Mas a gente, quanto mais a gente caminha para compreender que multidimensionalmente todas as realidades acontecem aqui e agora, né? Ou seja, só existe o aqui e agora em todas as dimensões que a gente está fractalizado, vamos chamar assim, a gente vai começar a compreender que essas memórias, elas são únicas, né? Não existe, nem dá para você dizer assim, olha, é uma memória de passado, ou é uma memória de futuro, ou é uma memória de presente. Ela simplesmente é um registro. Tanto que a gente passou, né, ao longo do tempo, a chamar memória de registro, né? Justamente porque não é algo que já aconteceu e que você simplesmente se lembra, mas é um fato, é um registro, é um ponto. E como é que a gente enxerga isso dentro da malha de calibração? Como pontos de luz, como cargas de luz. Então, os registros, as memórias, todas as informações das coisas boas e ruins, das coisas positivas e negativas, de toda e qualquer experiência que você viveu, viva ou vá viver um dia, elas estão dentro desse campo eletromagnético sinalizadas, né, como discos de luz, como pequenos discos de luz que circulam por essa estrutura, por esse campo eletromagnético. Alguns ativos e outros inativos. Né? Então, a gente pode dizer que os discos de luz ativos desse campo são discos que estão cheios, que estão grandes, que estão vibrando, que estão recebendo carga de energia. São discos que estão cheios de energia, literalmente. Discos cheios de energia imputam informação neste campo eletromagnético. Outros discos, em contrapartida, estão inativos, ou seja, eu falo que eles estão sequinhos, né? Eles estão sem carga de energia. Então, imagina que na casa da gente tem várias tomadas, né? E a gente tem vários aparelhos eletrônicos. O aparelho eletrônico da sua casa, se ele estiver desligado da tomada, se o plug não estiver na tomada de energia, ele está inativo, ele não está acessível, você não consegue ligar ele. Agora, se você plugar, né, a fonte de força desse aparelho eletrônico na tomada, por si só, mesmo que você não ligue o aparelho, ele já tem corrente, porque a tomada tem corrente elétrica, ok? Então, o que a gente pode pensar? Que um disco inativo é um disco que não é como se fosse um aparelho, um eletrodoméstico, um aparelho eletroeletrônico da nossa casa que não está ligado na tomada. Ou seja, ele não funciona, ele não tem acesso. Agora, um disco ativo, ele pode ser desde uma televisão que está plugada na tomada, sem carga, sem estar ligada, mas está recebendo aquela carga mínima de energia, como ela pode ser aquela geladeira que está ligada no 220, recebendo uma super hipercarga ali de energia 100% do tempo. Tá? Dá para fazer essa associação, quando eu falo assim, dá para vocês entenderem essa relação dos aparelhos eletrônicos com os nossos discos de luz, né? Vamos pensar assim. Isso nos facilita a entender como é que funciona, tá? Então, quando eu tenho grandes cargas de energia, essas grandes cargas, elas vão se movimentar pelo meu campo eletromagnético. E, consequentemente, elas estão imputando informação para o meu sistema. Se essas cargas de energia que estão cheias de energia forem cargas positivas, maravilhoso. Agora, se essas cargas forem traumas, experiências negativas,
dores, emoções não ressignificadas, o que vai acontecer para este campo eletromagnético? Ele vai receber inputs negativos. Ele vai começar a vibrar muito mais numa frequência negativa, numa frequência densa, numa polaridade não positiva do que numa polaridade positiva. E é aí que a gente começa a encontrar os problemas. Por quê? Quando a gente tem um volume muito grande de cargas energéticas, de discos de luz ativos negativos e focados em traumas e experiências ruins das nossas experiências de vida, se a gente bobear, estes próprios discos começam a imputar energia para os nossos loops do infinito, que vocês já vão ver o que é, porque eles saem do campo, eles saem da fibra, entram nos loops e começam a adentrar ao nosso corpo, chegando até os chakras, influenciando a carga de energia que chegam até os órgãos, o que faz com que a gente adoeça fisicamente, tá? A Mayra fez um comentário aqui, colocou, olha, sensacional isso, se continuamos vibrando, dando a carga de energia positiva ou negativa, mesmo que foi em outro tempo, continua em mim, por isso tudo está no agora. Exatamente isso, Má, perfeita a sua conclusão aí, tá? Então, independente do momento onde eu estou vibrando naquela carga, eu estou trazendo essa carga para o agora, para ela se manifestar agora, né? E quando a gente está fazendo isso, e esses discos começam a tomar volumes, as proporções desses discos são mais negativas do que positivas, elas começam a afetar o nosso corpo físico. A gente começa a adoecer, porque a carga de luz é direcionada para o loop do infinito, chega até o chakra, gera um desequilíbrio do chakra, um desequilíbrio no chakra gera uma carga de energia diferenciada para aquele órgão, ou seja, a energia que deveria chegar límpida, clara, discernida para aquele órgão funcionar em perfeita harmonia, não chega. Chega com menos intensidade, chega com menos carga, com menos força. Consequentemente, aquele órgão não funciona da forma perfeita, né? A gente começa a ter uma deficiência celular. Quando a energia não funciona e não chega no sistema e no sistema do corpo humano e nos órgãos de forma correta, até pelo funcionamento da mitocondrial, as células vão se ficarem em um estado prejudicial, vão ter uma respiração celular afetada, consequentemente, esses órgãos começam a adoecer. Então, vejam como é a importância de entender essa circulação. Do mesmo jeito que a gente fala assim, olha, se chegar menos sangue no pulmão, se chegar menos sangue no rim, se chegar menos sangue no coração, a pessoa vai ter um problema, vai ter um infarto, vai ter, ou se chegar mais sangue do que deveria no cérebro, por exemplo, através de uma veia, né, com uma carga de pressão muito alta, essa veia pode estourar, pode trazer o quê? Um acidente vascular cerebral. Consequentemente, a gente tem um problema físico. Do mesmo jeito que a circulação do sangue vai imputar na saúde dos órgãos, a circulação de energia também vai imputar na saúde desses mesmos órgãos, né? E, consequentemente, na nossa saúde como um todo. Então, quando a gente começa a entender esse funcionamento, a gente começa a perceber que, muitas vezes, não adianta só usar uma técnica que equilibra os chakras. Ah, legal. Você foi lá no teu terapeuta, ou você como terapeuta vem, o cliente chega até você, você vai lá e tem uma técnica, você usa radiestesia, você usa o reiki, você usa várias técnicas para harmonizar os chakras daquela pessoa. Harmoniza, ela vai embora. Semana que vem ela volta, os chakras estão desalinhados de novo, estão desarmonizados de novo, aí se harmoniza de novo. Você acaba muitas vezes ficando naquela sensação de que você está enxugando gelo. Por quê? Porque a gente não está atuando diretamente na causa, né? E a causa do desequilíbrio de um chakra, no geral, está relacionado com as sobrecargas de energia que existem no campo eletromagnético dessa pessoa. Cargas emocionais, mentais, que estão circulando nessa estrutura com carga positiva ou negativa, no geral negativa, porque se ela está adoecendo é negativa, fazendo com que essa pessoa não consiga ter um equilíbrio eletromagnético no campo. Todas as vezes que a gente tem um excesso de magnetismo ou um excesso de energia elétrica,
ou uma ausência de magnetismo, ou uma ausência de energia elétrica, a gente tem uma doença instalada no corpo físico, né? Então, a gente tem que pensar sempre assim: um campo eletromagnético é para ele estar em equilíbrio, quantum de elétrico com quantum de magnético. Quando essa quantidade se modifica de uma forma que afeta o funcionamento do sistema dessa pessoa, ela adoece, né? Então, o equilíbrio eletromagnético no corpo, ele é essencial para a manutenção da saúde. E quando a gente fala de saúde, a própria Organização Mundial da Saúde já tem essa definição, né? Saúde não é somente ausência de doença. Saúde envolve equilíbrio, bem-estar e envolve a saúde de vários aspectos da nossa vida. Então, a gente vem muito falando aí, o meu trabalho mesmo tem falado muito sobre as 7 saúdes: a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental, a saúde financeira, a saúde espiritual, a saúde profissional, a saúde social, tá? Porque a gente ainda tem que olhar para todos esses aspectos para se entender como pessoas em equilíbrio, ok? Então, esse é um ponto para a gente começar a observar quando você faz muitos trabalhos energéticos e não alcança os resultados que você gostaria, porque muitas vezes a gente não está trabalhando na causa, a gente fica trabalhando no sintoma energético, porque do mesmo jeito que isso acontece no corpo físico, aquela coisa de, eu estou trabalhando aqui um problema que eu tenho, estou com uma enxaqueca, estou trabalhando, tomando um monte de remédio para cuidar da enxaqueca e a enxaqueca não sara. Por quê? Porque a enxaqueca é só um sintoma, né? A enxaqueca pode ser um sintoma de um desequilíbrio intestinal. Se você não cuidar do intestino, a cabeça não vai melhorar. Quando a gente fala da parte eletromagnética, do corpo energético, a gente está falando das mesmas coisas, né? Se a gente ficar somente harmonizando desequilíbrios, a gente não atua na causa. A gente fica trabalhando somente no sintoma energético do processo. Então, é muito importante a gente entender esse funcionamento, tá? E é isso que me encanta nesse trabalho da PEG e da malha de calibração universal. Então, a gente pode dizer que esse sistema é a anatomia da energia humana e que, por consequência, por ser parte dessa anatomia humana, é universal. E é um sistema que influencia nas habilidades, nos potenciais e no equilíbrio do ser humano. Isso vai nos permitindo entender que quando a gente compreende a nossa natureza eletromagnética, a gente consegue compreender o funcionamento da energia no corpo, como eu direciono essa energia da melhor forma, né? Então, a PEG até costuma dizer que gerenciar o nosso maior bem é justamente aprender a lidar e a gerenciar a nossa energia pessoal, né? Saber para onde, para como direcionar essa energia é um dos maiores aprendizados que a gente tem para favorecer o funcionamento da nossa estrutura hoje no planeta e para favorecer, inclusive, o nosso processo de evolução, o nosso processo de crescimento, né? O nosso processo de literalmente de iluminação, podemos chamar assim, tanto que a gente usa muito essa expressão, né? Tornar a vida mais iluminada possível. Né? Quando a gente tem o domínio dessa malha de calibração, a gente compreende como funciona essa natureza eletromagnética, a gente consegue tornar a vida mais iluminada possível. Então, aqui a gente está vendo essa primeira imagem da malha de calibração como um todo. Eu quero deixar o convite aqui para vocês, de vocês assistirem os vídeos que eu deixei lá no grupo, né? Porque eu tinha, como a gente ia fazer essa aula há um tempo atrás, né? Era para ter sido no começo de novembro, e eu não consegui fazer. Eu deixei já 2 vídeos lá no grupo para todo mundo poder entrar em contato visualmente com essa imagem, com esse funcionamento, com esse balanceamento das cargas dentro desse sistema. Então, se teve algum de vocês que está assistindo essa apresentação e que não viu os vídeos, né? Procura ir lá no grupo e assistir esses vídeos. Para quem estiver assistindo essa palestra, esse bate-papo nosso aqui no canal do YouTube, na própria playlist que eu tenho de EMF, dentro do canal do YouTube, tem esses 2 vídeos
que eu estou citando aqui, que chama a malha de calibração universal e o DNA, o que é um ser multidimensional, e o outro chama Além dos Chakras, o que é a malha de calibração universal da autonomia energética humana, tá? Então, esses dois vídeos são vídeos muito importantes para a gente ver também o funcionamento desse sistema que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, aqui na lateral da página, vocês podem ver esse ser humano, né, com os 8 principais chakras, porque quando a gente trabalha com a IMF e todo o trabalho da malha de calibração, a gente usa, sim, o 8º chakra, que para nós é a representação do chakra cardíaco superior, que é esse chakra cor-de-rosinha que vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente trabalha com básico, sacral, plexo, cardíaco, cardíaco superior, laríngeo, frontal e coronário, tá? E a gente ainda leva em consideração mais 4 instâncias que são pontos de força também, centros de força do corpo, que são os pés e os joelhos, né? Ou seja, a altura dos joelhos, os pés, o centro de baixo, que é 60 centímetros abaixo dos pés, e o centro de cima, que está 60 centímetros acima da cabeça, tá? Todos esses pontos, né? Esses 12 centros de força são considerados dentro desse sistema do nosso campo eletromagnético para o funcionamento e para o transporte de energia. O que é importante a gente saber aqui? Que existem fibras de luz dentro dessa malha de calibração universal, que são esses fios que vocês estão vendo longos aqui, que compreendem a malha, que esses fios estão a aproximadamente 60 centímetros do nosso corpo, então falando um pouquinho da estrutura, né, dessa anatomia. Esses fios estão aproximadamente a 60 centímetros, 3 fibras na frente, 3 fibras na lateral direita, 3 fibras na lateral esquerda, 3 fibras atrás do nosso corpo. Isso no primeiro momento dos estudos da PEG, depois de um aprofundamento, ela já enxergou mais 12 fibras de luz que estão nas diagonais, então entre as fibras da frente e a lateral direita, a gente tem umas fibras na diagonal direita na parte da frente, diagonal direita na parte de trás, diagonal esquerda na parte de trás e diagonal direita na parte da frente, compondo aí o que a gente vai chamar de fibras estabilizadoras. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui para facilitar isso. Vou andar um pouquinho aqui só para vocês verem. Eu estou falando exatamente dessa imagem aqui, tá? 3 fibras na frente, 3 fibras atrás, 3 fibras na lateral direita, 3 fibras na lateral esquerda. E depois, mais 3 fibras nas diagonais, que são fibras mais próximas do corpo. Então, a gente pode pensar que essas daqui, frente e trás, direita e esquerda, estão a 60 centímetros do corpo. E as que estão nas diagonais estão a 30 centímetros do corpo, tá? Só para a gente ter essa noção aí de espaço-tempo em relação à nossa estrutura. Então, a gente se vê mais ou menos como essa imagem aqui, que vocês estão vendo do lado esquerdo aí do vídeo de vocês, tá? Então, 3 fibras nas laterais, e aí a gente tem 3 fibras mais próximas do corpo, que são as que estabilizam o nosso campo eletromagnético. No final deste ano, a PEG começou a receber uma orientação da Ania e a demonstração dela de que existem mais 12 fibras, além dessas 24 que a gente está vendo aqui. Elas começam a se apresentar a 60 centímetros do corpo, preenchendo esse campo aqui, olha, ocupando esse espaço dessas fibras, formando literalmente um círculo de totalidade. Mas esse estudo, essa informação só está começando a se revelar para a PEG ainda, e ela deve trazer essas informações para a gente mais definidamente, mais claramente, a partir do ano que vem, tá? Então, voltando ali nas fibras de informação, né, e no passo a passo de cada um desses itens, a gente vai se preocupar aqui, a princípio, aprender primeiro como é que funciona lidar com essas 12 fibras, que são as fibras de informação do corpo, que a gente chama de fibras fundamentais, que é literalmente por onde essas memórias, esses registros circulam a princípio. Então, se vocês estão vendo aqui nessa figura, várias bolinhas, né? E essas bolinhas aqui pequenininhas nesse nível, é como se elas estivessem inativas. E em alguns lugares, né, em alguns pontos do espaço-tempo, elas vão estar mais
preenchidas, né? Como a gente vê aqui, às vezes algumas mais inchadas, né? Mais cheias de carga de energia. É bem interessante a gente entender que elas circulam pelas fibras, mas elas também chegam no corpo físico através dos loops. Então, vocês veem aqui, loops do infinito, para nós, é esse sistema e essas imagens, né? Com esses símbolos de infinito, com esse símbolo de 8, né? De infinito, que sai sempre da fibra da malha e se direciona ao chakra no corpo. Então, a gente pode imaginar que aqui a gente tem uma visão que de cada chakra sai um loop do infinito que se conecta a uma fibra. Só que a gente está tendo uma visão simplificada da malha, porque a gente tem uma visão somente olhando para os 8 principais chakras, né? Para o centro de baixo e para o centro de cima. Se a gente pensar que a gente tem milhões de chakras pelo corpo, isso significa que de cada um dos milhões de chakras, vai sair um loop para cada uma das 24 fibras que a gente está falando aqui. Então, se a gente fosse olhar olho nu para esse ser humano, né, brilhando, como se ele estivesse num grande microscópio, a gente veria uma grande bola de luz dourada. Seria muito difícil discernir esses fios e essas fibras, tá? Mas aqui na imagem a gente consegue olhar isso de uma forma um pouco mais separada. O que é interessante, então, a gente entender? Que muitas vezes um bloqueio de um chakra, né, um desequilíbrio de um chakra, o mau funcionamento de um determinado chakra, pode estar diretamente relacionado com a supercarga de energia em um loop do infinito. Ou seja, um processo traumático, uma memória, um registro de desequilíbrio que está circulando no meu campo eletromagnético pode adentrar a um loop, o que vai fazer com que esse loop diminua o input de energia para o chakra. Consequentemente, esse chakra recebe uma carga menor de energia e começa a funcionar de forma deficitária, né? Gerando uma sobrecarga ali ou uma ausência de energia magnética para aquele órgão específico que pode acabar adoecendo. Então, na grande maioria das vezes, né, o grande responsável por diminuir o fluxo energético necessário para o bom funcionamento daquele chakra ou daquele órgão é o loop do infinito, porque ele está recebendo cargas de energia que estão extremamente ativas e ele tem um calibre de passagem infinitamente menor do que essa carga consegue circular. Então, você imagina, é como a gente fala que acontece no corpo humano quando você começa a acumular gordura dentro das suas veias e das suas artérias. Então, você tem ali uma circulação de sangue, que quando você tem um excesso de colesterol, por exemplo, você começa a acumular gordura nessas artérias e você tem uma dificuldade dessa passagem do sangue para o coração. Consequentemente, sobrecarrega o coração e você pode ter um infarto, pode ter outros problemas. Aqui a gente está falando da mesma coisa. Quando existe uma sobrecarga de energia ativa dentro do loop, o loop meio que fazendo a vez da artéria aqui, nesse exemplo que eu estou dando, e a sobrecarga, a gordura, a gente entope o loop, consequentemente a carga de energia não chega, tá? Vanessa, o que a gente faz? Opera o loop, né? Faz uma ponte de safena no loop para ver se funciona essa passada de energia, né? Não, não é assim que funciona. No nosso caso, o que a gente precisa fazer? Limpar a carga de energia, secar esses discos de luz ativos que não nos servem mais. Então, como é que a gente pensa nisso? O que é um loop ativo, um disco de luz ativa que não me serve mais? Então, vamos imaginar que eu tive um relacionamento lá atrás da minha vida que não foi legal, que me deixou um monte de traumas, que me deixou um monte de processos, ou sofri um abuso na infância, ou então vivi uma história com um pai e uma mãe abusiva, né, no sentido emocional, ou N outras coisas que geraram processos, que geraram traumas. Esse disco de luz está lá, negativo, cheio de carga de energia, recebendo vários inputs de energia do meu campo eletromagnético, das minhas dores emocionais. Se eu trabalho para liberar esta carga, quando eu começo a trabalhar para liberar essa emoção, eu começo a enxugar este disco. É como se eu começasse a secar esse disco. Não significa que eu não vou mais lembrar do que aconteceu comigo.
da história que eu vivi ou do que eu experienciei na minha vida, mas significa que aquela experiência não tem mais peso emocional, mental e energético dentro desse funcionamento desse sistema eletromagnético, o que permite com que essas experiências que eu tenha vivido não mais me adoeçam, né? Não mais interfiram nos resultados do bom funcionamento do meu campo eletromagnético. Então, aí é que entra essa parte que eu estou falando para vocês, que o trabalho com a malha de calibração universal, muitas vezes, é limpar as cargas de luz, né? Enxugar as cargas de luz que estão ativas e que são nocivas para o funcionamento desse campo eletromagnético. Uma vez limpando essas cargas, a gente começa a fortalecer esse campo. A gente começa a dar força para que essa energia circule com poder, com vontade e com cargas que são positivas para o funcionamento desse sistema, porque cargas positivas elas não sobrecarregam as fibras nem os loops, elas funcionam de maneira equilibrada justamente porque elas são positivas. E o que é interessante, eu trago essa imagem, essas duas imagens aqui para vocês observarem, que é assim, a malha de calibração universal nada mais é do que o miolo do toroide. Ela é o miolo do campo eletromagnético, percebem? Então, se vocês pegarem esse desenho que está aqui na esquerda do hominho e olharem para essa imagem dourada que vocês estão vendo aqui no centro da tela, vocês vão perceber que a malha de calibração é justamente o miolo do toroide, ó. É o miolo de onde funciona toda a estrutura do campo eletromagnético. E é por isso que a gente fala que é um microcosmo do macrocosmo, porque o mesmo campo eletromagnético que circula no ser humano individual circula também no campo eletromagnético do planeta, ok? Então, a gente tem uma conversa direta com o que a gente chama de malha cósmica universal. Se você olhar para essa imagem mais branquinha aqui do toroide, também você vai conseguir ver lá o centro dele, é exatamente o que a gente está mostrando aqui como sendo a malha de calibração universal. E aqui uma imagem ilustrativa, né, que mostra para a gente a reverberação dessa energia. Apesar, né, é importante a gente falar, da gente dizer que a malha de calibração universal está a aproximadamente 60 centímetros do nosso corpo, a irradiação desse campo eletromagnético e dessa energia vai muito mais além. Né? Se a gente pensar na irradiação desse campo com relação ao coração, por exemplo, a gente já está falando de 3 metros de raio. Se a gente pensar em relação ao sistema mercífico, a gente já está falando de 8 metros de raio. Né? Então, são expressões muito mais além do que o nosso corpo em si. Né? O que automaticamente nos faz conectar pessoas, com outros lugares, com outras coisas, e se conversarem através desse próprio sistema, tá? Que é o que a gente chama de relação das terceiras malhas, que a gente não vai discutir hoje aqui. Uma coisa importante a saber dentro desse campo eletromagnético: as fibras de trás da sua malha representam a sua história de passado. Então, a maior parte dos discos de luz que estão na parte de trás desse sistema são os discos relacionados à história de passado. História de passado desta e de outras vidas, de outras experiências, até mesmo de experiências multidimensionais que eventualmente você tenha que trazer para essa vida aqui, ou você está trazendo para essa vida por algum motivo. Então, todas as experiências do passado, toda a sua história, está alocado nessas fibras de trás. Muitas coisas positivas que você pode retomar para você como força da sua própria ancestralidade, como sabedoria, como habilidades que você já adquiriu e que você pode manter no seu campo, mas também os processos traumáticos, né? Os traumas, as emoções, as dores, as desestruturas mentais, os aspectos emocionais que precisam ser ressignificados, no geral, eles estão alocados aí nessas fibras. Nós temos, além das fibras de trás, este canal central de luz e energia que você está vendo aqui, que é o nosso agora, que é o nosso centramento no agora, funcional e aqui pontual no nosso aqui e agora, nosso presente. E nas fibras da frente, a gente encontra o nosso potencial futuro, ou seja, tudo aquilo que eu posso
criar como realidade está direcionado para essas fibras. E o mais importante, uma coisa mais legal, eu posso colocar coisas nessas fibras da frente, que eu já vou dar uma super dica para vocês aqui com relação a isso. Pode falar, Angelita. A malha, ela é o núcleo do toroide, né? Isso. Então, assim, no toroide, né, no geral, assim, ele também possui esses discos de luz ou não? É só nesse centro que é a nossa malha? No geral, os discos, eles circulam no centro, na malha de calibração, que é o que envolve a sua estrutura. O que circula no restante do campo eletromagnético, vamos pensar assim, também são discos de luz, mas no geral são discos que estão associados com as relações interpessoais, porque são os discos que conversam com as outras relações, com as outras pessoas também, com os lugares, com as coisas. Por isso que a gente fala que é um estudo à parte quando a gente fala das terceiras malhas, porque elas são uma união de malhas, né? Não é nenhuma união, é uma intersecção de malhas, se a gente fosse falar numa linguagem matemática, né? Então, ela pertence a você, ela pertence ao outro, mas ela pertence a uma terceira instância criada a partir da conexão de duas malhas. Então, esses discos, eles são trocados a partir desse campo maior, que é o campo eletromagnético como um todo. Por isso que quando a gente fala assim, a pessoa está vibrando numa frequência tal, numa energia tal, o que vibra? É a malha? Sim, mas é também o campo. Né? O que permite que outras pessoas captem o nosso padrão vibratório é o funcionamento do campo eletromagnético completo. Né? Não é só o da malha de calibração, tá? Mas as nossas questões pessoais, no geral, elas estão centralizadas literalmente no miolo do toroide. Tá? E aí também vale a pena a gente ressaltar aqui que trabalhar nessa malha de calibração, trabalhar nesse campo eletromagnético, é trabalhar na nossa consciência. É como se a gente dissesse assim, a nossa consciência, ela está contida nesse toroide de energia. Então, quanto mais eu limpo, clareio, discerno, esclareço esse campo, mais eu amplio o meu nível de consciência. Então, ampliar a consciência, para ampliar a consciência, passa-se pelo movimento de equilibrar essa estrutura eletromagnética do ser humano. A gente pode pensar assim, que dentro da estrutura planetária, a gente tem uma frequência magnética, né? Se a gente pensar o magma da Terra, a estrutura interna do planeta é magnética. A estrutura externa do planeta, a estrutura fora da relação planetária, né? Chamemos como a gente quiser, seres estelares, extraterrestres, seja o que for, as outras estrelas, os outros sistemas, eles são elétricos. Então, nós, como seres humanos, a gente está numa composição, e a Peg fala muito isso, nós somos filhos da Terra e das estrelas, né? A composição intraterrena e extraterrena é constituída por essa estrutura elétrica magnética, ou seja, eletromagnética. E por isso a gente tem a necessidade de manter essa estrutura em equilíbrio, porque nós temos um corpo físico, e para que esse corpo físico funcione, essa estrutura eletromagnética também tem que funcionar. Mas o funcionamento perfeito, equilibrado dessa estrutura, influencia diretamente no nosso nível de consciência. Então, quanto mais eu cuido desse sistema, mais eu amplio o meu nível de consciência, mais condição eu tenho desse sistema se tornando cada vez mais elétrico, e a gente tendo menos a necessidade de permanecer conectado com uma dimensão que exige o magnetismo, que é a terceira dimensão onde o planeta Terra se encontra hoje. Então, a gente fala muito sobre essa coisa de acessar os protocolos para a quinta dimensão, acessar a quinta dimensão, acessar a multidimensionalidade. Só que hoje, para que a gente possa acessar essa multidimensionalidade, a gente precisa estar aqui agora, a gente precisa estar com o pé na Terra, a gente precisa ter o campo magnético aterrado, porque a gente só consegue esticar este campo
ampliar esse nível de consciência se a gente estiver conectado ainda no planeta e estiver conectado na Terra, pela natureza da nossa instância, da nossa composição. Como a gente tem uma natureza eletromagnética, se a gente sai muito fora do corpo, a gente também adoece, porque a gente se desconecta do magnético, se desconecta de uma base que é originária para o ser humano. Então, para que a gente possa evoluir, crescer hoje dentro do planeta, a gente precisa estar no corpo. A gente precisa cuidar do corpo, né? Para que esse movimento de equilíbrio eletromagnético possa se sustentar, possa ampliar nossa consciência em um nível que em algum momento do nosso processo evolutivo a gente já não precise de tanto magnetismo para alimentar esse corpo, que ainda é um corpo de carbono, né? A gente é um corpo de carbono, a gente está a caminho de uma evolução para que se torne um corpo cristalino, um corpo com base de silício, mas ainda num corpo de carbono é preciso que o magnetismo esteja estabelecido e que a gente esteja conectado com a Terra. Por isso a importância tão grande da gente estar aqui agora, por isso a importância tão grande da gente ouvir esse tempo todo as pessoas falando de grounding, né? A necessidade de aterramento, porque sem isso a gente vai adoecer, porque a gente está se conectando demais com as energias elétricas, muita informação elétrica chegando, e se a gente não equilibra esse sistema, a gente também acaba adoecendo. Né? A Cláudia, deixa eu ver, a Tina falou muito próximas, a Vanessa falou incrível, Vanessa, como você explica claramente, obrigada, Van. E a Claudinha está dizendo aqui, olha, Vanessa, eu consigo conectar a energia das pessoas com facilidade. A pessoa pode estar no Japão, daqui de São Paulo eu capto e sei tudo da pessoa. É isso, né? Porque você não capta o corpo físico. Quando a gente faz um processo de captação de energia, a gente não está captando o corpo físico, a gente está captando o campo eletromagnético dela. E energia eletromagnética não tem espaço-tempo, não tem presente, passado e futuro, não tem Brasil, Japão, né? A gente não tem essa distância quando você fala em energia. Quando você se conecta energeticamente, você acessa de qualquer lugar. Por isso que a gente fala tanto que o trabalho online é totalmente perfeito, né? Você pode fazer ele sem nenhuma dificuldade, porque a gente não precisa do tempo e espaço para que isso funcione, né? A Maia falou corpo físico é magnético, mas os outros não, né? Eu diria para você, Má, que é assim, o corpo físico é eletromagnético, tá? Porque se você for olhar, inclusive na nossa fisiologia, esquece tudo de espiritualidade, vamos olhar só para a medicina, só para a biologia. A gente tem um funcionamento eletroquímico no corpo, né? E o funcionamento eletroquímico é uma prova efetiva de que nós somos eletromagnéticos, ok? A gente dá choque, certo? Dependendo do que você faz, você dá choque, inclusive. Porque o nosso funcionamento cerebral é elétrico e a gente tem um movimento eletroquímico dentro da estrutura que sustenta esse corpo. Então, como corpo físico, ele é eletromagnético. Os outros corpos, a gente pode dizer que eles vão sutilizando o nível de magnetismo conforme eles vão se desintensificando. Ixi, enrolei. Eles vão se... Existe uma densidade, conforme eles vão perdendo a densidade, eles vão se desmagnetizando, né? Então, conforme vai, por exemplo, após um desencarne, corpo mental, emocional e etérico, que ainda é muito matéria, né? Ainda tem muito plasma, conforme você vai depurando a energia desses corpos, eles vão se desmagnetizando. E eles vão se tornando somente corpos etéricos, somente corpos elétricos. Tá? Assim seria a forma mais fácil da gente enxergar esse aspecto. A Tina falou, eu dou muito choque, né? Exatamente porque, no geral, Tina, né? E o que acontece? Todo mundo já fala isso pra gente. Ah, você tá dando choque, põe o pé na terra, né? Por quê? Porque se você dá muito choque, no geral, você tá com sobrecarga elétrica. Você tá com mais carga elétrica do que magnética no teu campo eletromagnético, né? No geral, o que acontece? Quando a gente tem uma ausência de magnetismo, a gente começa a adoecer. O excesso de elétrico também pode gerar um processo de doença. Ele vai demorar mais, mas ele pode gerar. Entendeu? Então, por isso que a gente trabalha para manter o equilíbrio desse sistema, né? Manter essa estrutura. E muitas vezes, né? Eu falei que eu ia dar um pulo de gato aqui para vocês, que é assim:
Quando eu quero co-criar uma realidade para a minha vida, no geral, o que eu faço? Eu pego as experiências que eu já vivi, tudo aquilo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu já sei que dá certo, que não dá certo, trago para a minha realidade presente, né? Faço aqui coloco isso num estado de coerência entre saber, entre sentir, saber e ser. Eu uso, né, o coração da minha mente, o coração do meu coração, o coração do meu plexo solar, que são as minhas habilidades, e eu brinco que são os nossos três cérebros, que é o cérebro, o coração e o intestino. E a gente pode ler aqui intestino microbioma, né, microbiota. Então, eu uno as capacidades e as habilidades do meu cérebro de sentir, do meu coração de saber e da minha microbiota de ser, né, de construir, de fazer, ser e fazer, para constituir uma nova realidade. E, no geral, onde é que as pessoas escorregam? Quando a gente faz isso, sabe, trabalhos de prosperidade, mapa mental, cocriação de realidade, eu vou lá, pego tudo isso, trago para cá, sinto, faço, percebo, tal, e jogo para o universo. Ok? Quantas vezes vocês ouviram essa frase? Joga para o universo. Ah, entrega para o universo. Joga para o universo, o que acontece? Eu vou dar uma notícia triste para vocês. Não acontece. Ok? Se você jogar para o universo, esta coisa vai acontecer. Só que pode acontecer para você, como pode acontecer para o seu vizinho, para o cara que está morando lá no Japão, ou para qualquer outra pessoa. Porque quando você joga para o universo, ela vai para o universo sem endereço de volta. É como se você colocasse uma postagem no correio sem remetente, né? Você bota um negócio lá, você joga para o campo universal, a malha cósmica do universo recebe e fala assim: alguém no planeta Terra está precisando de um carro. O que ele faz? Manda um carro, pum, e o carro cai na cabeça de quem tiver mais esperto, de quem tiver mais atento, ou de quem estiver passando por ali. Não necessariamente é na sua. Ok? Aí você vai lá, faz uma oração. Não, gente, precisa chover porque o tempo está muito seco. Não, eu vou aqui mentalizar a chuva e vou jogar para o universo. Vai chover em algum lugar do planeta, mas não quer dizer que vai ser na sua cidade, né? Ou no seu bairro. Porque você manda a informação sem endereço de volta. O que faltou para você? Faltou você colocar no lugar certo. Faltou você pegar isso que você criou aqui no seu canal central, com seu sentir, o seu saber e o seu ser, criar energeticamente esse disco de luz e implantar ele nas fibras da frente da sua malha. Porque quando você implanta isso nas fibras da sua malha, no seu campo eletromagnético, no seu potencial, ele vai para o universo automaticamente, porque o seu campo eletromagnético conversa com a malha cósmica universal, através do seu potencial futuro, através das suas fibras da frente. Então, quando você emana uma energia para o universo através das fibras da frente, você manda com endereço de volta. É como se o universo recebesse lá em cima assim, ó, a malha da Tina tá me pedindo chuva. Manda chuva para a Tina. E não para alguém lá no planeta que está pedindo. Tem alguém lá precisando disso. Então vamos Chuva mandar. no Rio de Janeiro. Tá Entendeu? muito quente. Hoje mandou para São Paulo, inclusive, tá chovendo. Ah, menina, aqui caiu um pingo só. Então, é isso, ok? Quando a gente usa conscientemente a nossa energia, a gente, em vez de simplesmente jogar para o universo, a gente constrói essa realidade nas fibras da frente da nossa malha. Porque essas fibras são capazes de comandar essa energia para o campo universal e o campo universal devolve essa resposta para o remetente. Sabe quando a gente manda o correio para alguém com aquela carta paga, né? Aquela carta-resposta paga, já que é para o cara te mandar de volta aquilo que precisa, é isso, né? Você está mandando algo para o universo, pedindo algo para o universo com endereço de volta, com endereço de retorno. E isso, aí sim você tem uma concretização e uma realização muito mais eficaz e muito mais eficiente do seu campo. Isso é ter consciência energética do funcionamento do seu campo. Pode falar, pode perguntar. Então, Van, é, faz, dá um tutorial dessa mentalização, tá?
Então, assim, eu tenho experiências de sucesso que já estão no tempo de ontem, né? Digamos Aham. assim. Eu trago essa informação para o agora e eu me imagino nesse torus todo e vendo as minhas fibras na frente e eu vivenciando aquilo novamente. Me diz mais ou menos o exercício que O, você ex- o faria. exercício. Como é que a gente Ah, constitui esse exercício, no geral, isso. tá? A gente vai fazer três coisas. Hum, Agradecer o passado. Então, a gente sempre. visita, vamos imaginar nesse torus de energia, vou imaginar minha malha de calibração universal à minha volta. Eu visito as minhas fibras de trás e agradeço por toda a minha história, por tudo que eu construí, por tudo que eu vivi, por tudo de bom e de ruim que eu construí até aqui. Porque tudo que eu vivi até agora me tornou o que eu sou hoje. Uhum. Bom, passo 2. Eu construo essa habilidade no meu canal central de energia, ou seja, eu foco o meu centro de baixo, me conecto com a energia da Terra, eu foco o meu centro de cima, me conecto com a energia do cosmos, com a energia universal, Sol central, me Ancoramento. reconheço como esse filho da Terra e das estrelas, trago para o meu chakra cardíaco o reconhecimento de que eu sou capaz de sentir, saber e ser. Quando eu pego a união desses três corações, de sentir com a mente, saber com o coração e ser com o plexo solar, eu construo aqui, ó, na minha mão, eu construo literalmente uma carga de energia, um disco de luz, onde nesse disco de luz eu vou colocar a intenção do que eu quero construir. Então, pode ser desde algo material até uma conquista profissional, pode ser uma conquista do seu aspecto pessoal, da sua mestria, da sua evolução, seja lá o que for. Você constitui isso aqui como se fosse realmente um disco de luz e você conversa com o seu eu potencial, expressa a intenção de colocar este disco de luz nas suas fibras da frente, entendeu? Comandando esse desejo, essa intenção, esse sonho, esse projeto, seja lá o que for. Mas você faz isso de maneira consciente. É como se você fosse lá até as fibras, até 60 centímetros à sua frente, conversasse com o seu eu potencial e dissesse, Tina, tá aqui, ó. É isso que a gente vai fazer, ok? Tá bom. Pega. Deixa as fibras, deixa isso lá nas fibras da frente e volta para o seu momento presente. Quando você faz esse movimento, você faz um movimento de cocriação consciente da sua realidade, usando a informação do seu campo eletromagnético. Aí, obviamente, que tem uma informação aqui. Este nosso campo, hoje, se a gente nunca trabalhou efetivamente com ele está cheio de sobrecargas que não servem mais para nós. Né? Então, a gente tem uma maneira que a gente pode usar, que é expressar a intenção de liberar as sobrecargas de medos, de preocupações, de sobrecargas de desequilíbrio. A gente pode expressar essa intenção simplesmente falando isso. Eu expresso a intenção de liberar as sobrecargas de medo e preocupação. Né? Mas, obviamente, que quando a gente faz uso das técnicas que trabalham na malha de calibração universal, isso acontece de uma forma muito mais rápida e muito mais efetiva, né? E aí é aí que entra, por exemplo, o trabalho da EMF Balance Technique, que entra o trabalho das séries de ativações mestras, que entra o trabalho do iFênix, que entra o trabalho da inteligência inata na vida diária, porque todos os trabalhos que a PEG foi canalizando depois que ela entendeu o funcionamento da malha, são trabalhos que chegaram para ajudar a fazer esse movimento, principalmente o movimento de limpeza e fortalecimento dessas fibras. Porque quanto mais limpa e mais forte estão as fibras, mais fácil é você expressar as intenções de cocriação de uma realidade que você deseja. Porque você é como se eu dissesse assim: você tem um terreno biológico propício para plantar. Né? O que acontece se a gente pensar na agricultura? Né? O cara termina uma safra, o que ele faz? Limpa toda a terra, ara de novo, prepara a terra, deixa tudo pronto para colocar sementes para poder germinar para a próxima safra. Né? No nosso campo eletromagnético é a mesma coisa. Quando você tem um terreno
propício, pronto, preparado, limpo, fortalecido para você implantar os seus desejos e intenções para cocriar as novas realidades, isso vai que é uma beleza. No geral, o que acontece? A gente fica tentando implantar isso num sistema que ainda está com resquício das safras anteriores, né? Está cheio de tralha, é um terreno que não está propício para implantação de uma nova realidade. Então, as técnicas, elas chegaram exatamente para isso. Então, se a gente pensar, por exemplo, na AMF, deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que está aqui os slides. Se a gente pensar na AMF, tudo isso que eu estou falando para vocês está nesses slides aqui, tá? É que eu falo demais e não passo os slides para variar. Depois eu vou compartilhar esses slides com vocês lá no grupo também, para vocês terem eles na mão, se vocês quiserem ler com mais tranquilidade. Quando a gente vai trabalhar com as fases da AMF, por exemplo, o foco delas é trabalhar exatamente esses pontos da malha. Então, a fase 1 trabalha sabedoria e emoção, calibrando a malha como um todo. É como se a gente fizesse uma grande limpeza, uma grande faxina geral para liberar estresse, para criar um novo esquema de liberdade e de bem-estar na vida das pessoas. Na fase 2, a gente já vai trabalhar nas fibras de trás. A fase 2 da MF trabalha nas fibras de passado, exatamente para liberar essas cargas, para ajudar a gente a enxugar esses discos de luz que estão cheios de cargas que não servem mais e que às vezes a gente não sabe nem o que é. A gente não tem nem noção do que é. Mas eles estão lá e estão atrapalhando o funcionamento da nossa realidade. Então, a fase 2 da MF trabalha nessa limpeza. Trazendo o que para a gente? Autossustentação, autonomia, autodireção, né? Sabedoria para você, discernimento para você entender quais são os próximos passos, para onde você vai, o que você já não quer mais para a sua vida. A fase 3 segue limpando pequenas cargas de energia, ou seja, pequenas memórias de vidas anteriores, de experiências anteriores, de coisas que aconteceu, que nós fizemos, processos que a gente se envolveu, e traz para a gente uma habilidade de ficar no canal central. A fase 3 ela é essencial para a gente trabalhar o presente, para trabalhar essa conexão céu e terra e o fluxo de energia no canal presente. Isso automaticamente aumenta a nossa inteligência espiritual, aumenta a nossa habilidade de autoempoderamento, de sustentar a energia do nosso centro, de não ficar dependendo das relações com as outras pessoas para se manter bem, porque você se sustenta na sua própria energia, sem precisar da energia do outro, tá? E a fase 4 da NF é uma fase que faz a abertura dos potenciais, ela vai trabalhar nas fibras da frente. Então, a fase 4 da NF, ela é exatamente esse potencial de cocriação de uma nova realidade, de abertura de caminhos, de você conquistar a construção de novos projetos, de novas alternativas para a sua história, né? Para você mudar o rumo da sua história. Então, ela é uma fase que vem abrindo essas realidades e esses caminhos que a gente tem, inclusive potenciais que às vezes a gente nem sabe que tem, e que na maioria das vezes a gente tem. Né? Então, as primeiras 4 fases da MF, elas são fases fundamentais, de estrutura fundamental, para abrir esse campo e fazer com que a gente possa trabalhar de forma consciente a energia no funcionamento dessas conexões. Tá? Existem outras fases da MF, eu não vou me detalhar aqui em todas elas, até porque a gente já está há bastante tempo aí, né? Não quero tomar também tanto tempo de vocês. Então, fases 5 a 8 são fases que vão falar dos aspectos de mestria, vão trabalhar amor infinito, compaixão infinita, presença infinita, sabedoria infinita. São aquelas fibras que estão mais próximas do corpo, que nos ajudam a estabelecer um padrão de sermos mestres de nós mesmos e fazermos um movimento de evolução, literalmente. E depois, nas fases 9 a 12, a gente vai trabalhar o que a gente chama de 24 padrões de consciência unificada. A gente vai mexer com as nossas relações no canal central, literalmente. Então, as minhas relações, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com os meus pais, a minha relação com o parceiro universal, que numa primeira instância sou eu mesma, né? E depois se abre para as relações com outros parceiros, com outras pessoas. E a última, que é o evolucionário emergente, que eu falo que é a última fase, que na verdade é a primeira, que é a fase que abre a gente para a emergência de tudo isso. A gente se torna um ser evolucionário, alguém com consciência energética que está emergindo para uma nova consciência. Então, é como se você começasse a viver um novo movimento a partir dessa fase 12.
O convite que eu quero deixar para vocês aqui é que no meu canal do YouTube, também lá na playlist de EMF, eu tenho uma playlist que tem três vídeos só. É uma playlist que está mensurada como ativações para vocês fazerem. Existe uma fase 13 que está disponível lá, que chama o Caminho do Evolucionário. A fase 13, ela é um resumo das 12 fases da MF. É como se você passasse rapidamente pelas 12 fases nessa fase. Ela é uma fase, normalmente, quando a gente está trabalhando uma a uma, indicada para a pessoa fazer por último das sessões. Mas ela também serve para você fazer primeiro, para você preparar o campo todo para tudo que você vai trabalhar e que pode trabalhar depois, tá? Então, eu deixo essa fase 13 disponível lá no canal do YouTube, gratuitamente, para que vocês possam experimentar e entender como é que funciona esse trabalho no campo eletromagnético, tá? Então, se você se interessou por isso, se está fazendo sentido o que você está me ouvindo falar aqui, experimenta fazer essa fase 13, que é o caminho do evolucionário que está lá, porque com certeza vai abrir para você também um outro nível de consciência a respeito do que a gente está falando aqui, tá? Além, que é exatamente essa fase aqui, né? Ela é uma visão quântica do processo de evolutivo da gente e, consequentemente, da gente assumir, né, obviamente, a nossa própria autorresponsabilidade. E aqui existem algumas outras práticas, né, alguns outros trabalhos que nos ajudam. Então, a varredura espiral é uma que está disponível nesses vídeos também, tá? Para vocês receberem. Chama varredura em espiral. É um fortalecimento desse campo eletromagnético com energia dourada. iFênix, inteligência inata na vida diária, coração do humano universal, fusão da mente universal e séries de ativações mestras são outros trabalhos da PEG, trabalhos que eu também realizo. É importante dizer isso para vocês, né? Eu tanto aplico essas sessões como eu formo profissionais para fazer esses trabalhos, tá? Para que a gente possa cada vez mais aprofundar, e obviamente cada um deles aqui tem uma finalidade, né? Só as séries de ativações mestras, para vocês terem uma ideia, nós temos 22 séries canalizadas, tá? Para serem trabalhadas no total, até hoje. E eu, inclusive, ofereço normalmente essas séries de ativações num trabalho que eu chamo de ciclo de autocuidado, que é um ciclo semanal, como se fosse uma terapia toda semana. Cada semana você recebe uma sessão específica dessa ativação, né? Esse trabalho do ciclo de autocuidado, eu devo abrir um ciclo, né? Um grupo de ciclo em 2025, então eu vou voltar a falar dele para vocês ainda. A ideia é que a gente fique, do mesmo jeito que tem muitas de vocês que estão aqui, que estão comigo lá nos estudos dos discos solares esse ano, né? Que a gente fez o Renascer da Fênix, com a ativação de todos os discos. Do mesmo jeito que esse ano a gente trabalhou o Renascer da Fênix, o ano que vem eu vou dar um foco maior no ciclo de autocuidado, justamente porque o ciclo permite a gente trabalhar integralmente esse sistema de calibração do campo eletromagnético, que é uma coisa que a gente vai precisar muito para o ano de 2025. Então, no começo lá de janeiro, eu vou falar um pouco mais com vocês sobre esse movimento, tá? Mayra perguntou, onde entra a Inata e o iFênix? Onde entra, Má, para você saber? A PEG canaliza o iFênix e a inteligência inata exatamente nessa ordem, depois que ela canaliza a EMF. Então, depois que chega a técnica de EMF, ela recebe a técnica do iFênix e a técnica da inteligência inata. O iFênix, o nome já diz, eu transformo, tá? Eu modifico, eu transformo. Então, o trabalho do iFênix é um trabalho com 12 padrões de luz e energia. Então, a gente trabalha 12 ativações, que são realizadas 3 a cada sessão. Então, são 3 padrões em cada sessão de trabalho. Então, normalmente, em 4 sessões, a gente finaliza todo o trabalho do iFênix. Fazendo um movimento de ativar os anéis de energia do seu campo, para o seu processo efetivo de transformação. E no último padrão, que é o padrão 12, que chama iFênix, a gente faz uma materialização. Então, é como se a gente criasse um sistema para materializar algo, que é um pouco desse exercício que eu trouxe aqui para vocês hoje. É uma prática que nos permite utilizar essa metodologia para criar uma realidade que a gente queira para a nossa vida. Já a inteligência inata, ela vem
atuando dentro da malha de calibração universal também, mas fazendo com que todos os trabalhos que a gente está fazendo dentro da malha de calibração seja ativado a nível de DNA e da inteligência inata do corpo. Então, a inteligência inata aqui é bem na visão do Cryon mesmo, bem naquela visão que o Cryon traz para a gente, da gente poder conversar com as nossas células, entender que o nosso corpo tem uma inteligência natural dentro dele. Uma inteligência que, se a gente não fizesse nada, ele já saberia como se resolver, ok? Então, aqui é como se a gente pegasse o poder dessa inteligência inata e conectasse isso com a nossa estrutura de DNA para que essa formatação do campo eletromagnético aconteça cada vez mais de forma automática, de forma autolimpante, vamos pensar assim. Como se você estivesse trabalhando o seu sistema para... Opa, entrou uma memória ruim, entrou um registro negativo. O corpo já consegue entender, já consegue combater, assim como funciona o nosso sistema imune, por exemplo, né? Caiu na corrente sanguínea algo que o sistema imunológico não reconhece, o que ele faz? Já se prepara para ir lá combater esse processo. Ele já faz isso automaticamente. Então, a inteligência inata é trabalhada para isso. Ela traz uma estrutura da gente trabalhar a inteligência mesmo inata do nosso corpo, para que ela faça com que esse sistema do campo eletromagnético funcione sozinho, funcione automaticamente, né? É como se a gente parasse aqui agora para limpar o prejuízo que está de antes, e daqui para diante a inata faz esse trabalho, né? Ela assume esse papel e passa a fazer esse trabalho na nossa vida, tá? Coração do humano universal e a fusão da mente universal já são predisposições das séries de ativações mestras. Já são ativações para o campo eletromagnético que nos ajuda a entender e a trabalhar em cada área da nossa vida pontual, porque aí as séries elas vão atuar pontualmente nas áreas da nossa vida. O coração do humano universal, só para vocês entenderem, na visão da PEG, é a união do coração, do cérebro, coração do coração e o coração do plexo solar. Então, é um grande coração que se formata começando no terceiro olho e se fechando no plexo solar, porque ele é um coração que engloba toda a capacidade do ser, de sentir, saber e ser, tá? Então, a gente trabalha essa conexão, né? Esse eixo, cérebro, coração, intestino, quando a gente trabalha, plexo, né, solar, quando a gente trabalha o coração do humano universal. E a fusão da mente universal é a gente trabalhar o equilíbrio dos hemisférios cerebrais, sabedoria, emoção, hemisfério direito e esquerdo, fazer essa conversa para que a gente se torne um ser mais intuitivo e menos racional, né? Unifique aí. A gente sabe que, historicamente, cientificamente falando, a gente é 70%, né? De 70% a 90% muito mais hemisfério esquerdo, predominância do hemisfério esquerdo do que o hemisfério direito. Então, esse trabalho está muito focado nesse equilíbrio dos hemisférios cerebrais, tá? E as séries, aí elas vão... Eu não vou me deter em falar delas agora, porque são 22, a gente pode bater um papo qualquer hora somente sobre as séries, porque vale a pena, tá? Só de falar delas, a gente já traz um monte de insight, um monte de sacada. Então, a gente pode programar aí, de repente, para o começo do ano, para a gente falar um pouco mais sobre as 22 séries mestras que estão rolando aí, tá? E deixa eu ver se tem mais coisa aqui que eu queria trazer. Então, essa informação é importante para a gente saber, né? Então, a gente é o microcosmo do macrocosmo, ou seja, o campo eletromagnético da Terra e o nosso campo se conversa. Consequentemente, isso cada vez mais, como o nosso trabalho de ampliação de consciência, é entender que nós somos únicos e unidos, a todo momento que a gente está liberando cargas emocionais do nosso campo eletromagnético, a gente está liberando carga emocional do campo da rede cristalina do planeta através do campo eletromagnético da Terra. Então, cada vez que eu me trabalho em um processo, eu estou trabalhando o coletivo, né? Não existe mais um trabalho que seja somente a nível pessoal. Todos os trabalhos são individuais, pessoais e coletivos, porque eles reverberam no campo eletromagnético do planeta e na rede cristalina a partir dessa relação de micro e macrocosmo que a gente experiencia, tá? Ó, aqui tá um printzinho da tela, onde tem o meu canal lá do YouTube para vocês acessarem, e o desenhinho aqui, a imagem das 3 ativações que eu falei para vocês. Eu tenho lá 3 coisas: o caminho do evolucionário, que é a fase 3 da MF,
tenho a varredura em espiral, que é esse banho de energia dourada, e tenho o coração do humano universal disponível lá gratuitamente para quem quiser fazer e receber, tá? Tá lá no canal do YouTube, que é @Vanessa Queiroz, você consegue achar o canal. E eu deixei aqui também o link dos dois, né, o QR Code aqui para vocês, dos dois Instagrams, que é o meu Instagram pessoal e o Instagram do Portal da Nova Energia, que é onde eu compartilho também muito material a respeito das 7 saúdes, que eventualmente pode interessar para vocês. Então, recomendo que vocês sigam aí essas informações para que vocês possam receber, né, todos os inputs aí de tudo que a gente vem trabalhando, tá? Deixa eu ver aqui que alguém fez um comentário. Mayra falou: esse trabalho é sensacional, podemos acelerar a nossa cura e abundância. Gratidão por compartilhar todo esse conteúdo. Eu fiz e super indico. Legal, né? Que bom. Muito, muito legal de você ter essa experiência, ter participado, ter visto como isso acontece, né? Algumas pessoas tiveram a chance de fazer algumas ativações, algumas séries mestras comigo, outras tiveram a chance de passar pelas sessões de MF, né? Então, mais do que nunca, eu estou deixando aberto nesses períodos aqui as sessões de MF das fases 1 a 4 para quem quiser fazer, porque eu entendo que, por tudo que eu venho recebendo de informações para as coisas que a gente vai construir, né, para a realidade que a gente vai construir para o ano de 2025, trabalhar esse campo eletromagnético, começar esse trabalho de uma forma equilibrada, né, e mexer com as ativações das séries para sustentar a carga de energia desse campo eletromagnético, porque sempre que a gente trabalha com a malha de calibração universal, isso é uma coisa importante, é como se a gente estivesse, como eu falei, né, limpando e fortalecendo. Eu falo que a malha, trabalhar com a malha é fazer a academia das fibras, né? Do mesmo jeito que a gente vai para a academia para fortalecer a musculatura do corpo, para sustentar o corpo físico, a gente precisa fazer uma academia das fibras de luz do nosso corpo, que é por onde circula toda essa estrutura eletromagnética. E nada melhor do que trabalhar com as técnicas que foram desenvolvidas para esse sistema, para que a gente possa realmente manter essa estrutura fortalecida, né, e sustentável para fazer os processos de mudança, de transformação, encarar, né, todas as experiências e todos os desafios, inclusive, que a gente ainda tem pela frente no ano de 2025, né? Então, tem aí essa proposta de trabalhar muito essas energias para sustentar esse campo eletromagnético, para que ele não abra fissuras, para que a gente não perca energia, para que não tenha essa perda de energia que nos deixa tão desgastado, né, dentro desse processo de crescimento. Vai ficar, tá gravada sim, Lade, eu fiz a gravação aqui, assim que a gente terminar, eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Vou subir esse material para o YouTube e coloco o link no grupo para vocês, né? E vocês podem, né, não vai ficar só no grupo, então, se vocês gostaram desse material, se vocês acharam que é colaborativo para as pessoas, que pode ajudar alguém, compartilhe, né? O objetivo, literalmente, desse material é compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis para levar esse conhecimento, essa informação para as pessoas. Não é óbvio que é para gerar atendimento para mim, aluno para mim, porque eu preciso também fazer o meu processo de crescimento pessoal, mas é muito mais para a gente colaborar de forma coletiva para a humanidade, para que essa informação chegue nas pessoas, porque esses trabalhos transformam vidas, né? Eu vi de perto muitas pessoas transformarem suas vidas, curarem processos de doença física, fazerem transformações incríveis a partir do movimento com a malha de calibração universal. Então, eu tenho uma missão moral de levar isso adiante e compartilhar isso com o maior número de pessoas. Então, se faz sentido para vocês e vocês entendem que pode beneficiar alguém, né, compartilhem esse material, o link das ativações que estão gratuitas lá. Eu devo, até janeiro, subir mais 2 ativações gratuitas para colocar lá também, para que a gente leve isso literalmente para o maior número de pessoas aqui, principalmente na nossa língua portuguesa, né, que é atingir aqui as pessoas no Brasil, em Portugal. Eu tenho algumas amigas na região de Angola também, que estão fazendo esses trabalhos. Então, é muito importante que a gente leve isso
realmente para a língua portuguesa e possa espalhar esse conhecimento aí para o mundo, tá bom? Super agradeço. Quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Deixa eu abrir aqui meu canal para eu ver vocês melhor. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, colocar, fazer algum comentário, fiquem à vontade. Agora, essa é a hora, né? Antes da gente finalizar, para que vocês possam sanar as dúvidas também. E se não tiver dúvida agora, vier dúvida depois, pode me mandar também lá no grupo, né? Porque pelo grupo eu vou respondendo essas dúvidas para vocês também. Pode falar, Tina. Eu quero agradecer, como sempre, Vanessa, você por esse teu conteúdo todo. É só ficar ouvindo. Entendendo ou não, é ficar ouvindo. A gente sempre agrega muito conhecimento, querida. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Gratidão. Super agradeço, Tina, por essa fala. E eu gosto dessa fala, né? Quando você fala assim, entendendo ou não, a gente absorve, porque é isso. Campo eletromagnético, nem tudo passa pela razão, né? Nem tudo passa pelo campo mental. Então, tem muitas coisas que a gente vai ouvindo, mas na verdade quem está ouvindo são as nossas células. E é o Isso. suficiente para que esse processo aconteça, né? Para que esse movimento aconteça, para que insights venham, para que questões sejam trabalhadas e curadas, muitas vezes sem passar pelo nosso raciocínio. Essa é uma coisa que a PEG fala muito, né? Os trabalhos com a malha de calibração universal, ele é um trabalho que conversa com a ideia de que você não precisa revisitar a dor e o sofrimento para curar algo. Você pode fazer isso de uma forma sem sofrimento, sem dor, sem entrar de volta, né, nessa relação com a dor. Então, é uma forma de falar diretamente para as nossas células, diretamente para o nosso DNA, muitas vezes sem passar pela razão. Então, muita coisa a gente não precisa entender, né? Basta a gente sorver, porque aí a coisa já automaticamente se estabelece no Mas nosso você tem corpo. uma capacidade de passar assuntos muito complexos de uma forma mais simples. E eu fico brincando, dizer, olha, tem dúvidas? Muitas, mas Mas está tudo certo. mas está tudo certo. Então, Muito gratidão, bom. minha querida, como sempre, você é Eu que demais. agradeço muito vocês. Adorei poder estar essa noite aqui com vocês, poder compartilhar esse tema. Nós vamos nos falando, né? Em breve nós temos outros encontros aí de algumas coisinhas até o final do ano ainda, né? E a gente se vê lá para fazer tudo que a gente precisa fazer para crescer, para evoluir e para viver, né? Junto, cada vez mais aí. Beijo grande no coração de vocês e até mais, até logo mais. Gratidão. Beijão. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada, gratidão. Gratidão.